Se alguém dormir aí, por favor, você acorda o irmão do lado aí, tá? Tá bom, Alexandre? Você me ajuda a vigiar os irmãos aí, tá? Todo mundo cansado, né? Depois de um dia de trabalho, com esse friozinho. Tenha misericórdia de quem fala aqui, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Colossenses, capítulo 1. Nós iremos ler a partir do verso 9. Colossenses, capítulo 1, verso 9. Eu vou ler na versão NVT, é a mesma que está disponível no telão. Diz assim: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Até aí, por enquanto. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por essa semana que se inicia, Pai. Ajuda, Deus, cada um de nós nesse momento, talvez o momento mais importante do nosso dia, Pai. Momento que ouviremos a sua santa palavra, Pai. Fala, Deus, aos nossos corações. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Na minha última fala, eu comecei a expor Colossenses juntamente com vocês. Então eu fiz uma boa introdução. Está disponível essa mensagem no YouTube. E hoje nós vamos dar sequência. Para ficar algo mais rápido, nós vamos fazer 4 estudos consecutivos e cada um deles equivalente a um capítulo da carta. Então hoje a nossa intenção é pensar com vocês no capítulo 1 de Colossenses. Amém, irmãos? Estão comigo? É importante nós destacarmos que Paulo, o apóstolo, quando ele escreve essa carta, ele tem a grande tarefa, a grande missão de lidar com alguns problemas. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai escrever essa carta e ele vai lidar com alguns problemas que essa igreja está vivendo. E a grande beleza, o grande brilho é que os problemas que essa igreja de Colossos está enfrentando ou enfrentou são problemas semelhantes ao que eu e você também, como cristãos, enfrentamos. Então, como dizia o evangelista Billy Graham, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, nós vamos ver que esse texto, a palavra de Deus, ele vai tratar de alguns desafios, eu diria até algumas correções que nós precisamos em nosso coração. Então, colocando na mesa qual o problema que Paulo, o apóstolo, estava cuidando, para nós identificá-lo e falar, opa, eu acho que esse problema às vezes está na minha frente, está batendo na minha porta, já vi esse problema perto de mim. Se você voltar um pouquinho na leitura, alguns versos,
diz o seguinte: vocês, no verso 7, aprenderam as boas novas por meio de quem, irmãos? De Epáfras, nosso amado colaborador. E Epáfras é um servo fiel de Cristo e tem ajudado muito, inclusive em favor da igreja de Colossos. Se vocês buscarem um pouquinho mais sobre o Epáfras, nós vamos entender que num dado momento, quando o apóstolo Paulo estava pregando aos Efésios, pessoas de outras regiões haviam ido ouvir Paulo, o apóstolo, e essas pessoas se converteram. Essas pessoas foram impactadas pelas boas novas pregadas pelo Paulo, proclamada pelo Paulo. E o Epáfras voltou para a sua região e adivinha o que aconteceu a partir? Ele plantou uma igreja na cidade de Colossos. E o Epáfras, um jovem, diante de uma jovem igreja, estava trabalhando a fim de que essa igreja crescesse. E nós vamos ver que essa igreja estava crescendo. Paulo vai falar assim: olha, eu ouvi falar do crescimento de vocês. Então Paulo estava empolgado. Só que o Epáfras sai da onde ele estava, da sua pequena igreja, e vai buscar ajuda com alguém. Ele entende, ele fala: eu não sou capaz de resolver tal situação sozinho. E Epáfras vai na onde, irmãos? Vai até Paulo, aonde Paulo está preso, provavelmente em Roma, e o Epáfras abre o coração. Eu não estou citando os versículos aqui dessa transição, porque eu falei disso na nossa exposição anterior. E o Epáfras fala para Paulo tudo o que está acontecendo. Então, a carta de Colossos, ela é escrita corrigindo, estancando cada um dos problemas que eles estavam enfrentando. Nós sabemos dessa conversa de Epáfras com Paulo? Nós não sabemos. Sabemos às claras quais eram os problemas? Também nós não sabemos. Tem um meio de nós, no mínimo, termos noção ou algumas noções desses problemas. Como? A partir da resposta dada. Nós só estamos ouvindo uma parte aqui na leitura de Colossenses. Imagina que o pastor Alain atende um telefone agora, e ele, a partir desse atendimento, ele começa a falar com a outra pessoa. Então, as respostas dele em relação a outra pessoa me faz deduzir muito sobre o assunto conversado. Estão comigo? Então, basicamente é o que aconteceu. As respostas do Paulo em relação a essa igreja me faz, no mínimo, ter noções e noções claras do problema que essa igreja estava enfrentando. Amém, irmãos? Estão comigo? E o problema que a gente já destaca, que a gente coloca na mesa, e nós vamos ver, tem muito a ver com os nossos problemas, é o fato de que a pessoa de Cristo, ela estava ficando em segundo plano, terceiro plano, quarto plano e assim por diante. Ou seja, outros fatores estavam chegando nessa igreja e chegando com uma voz assim: não, além do Cristo que você tem que servir, vocês precisam fazer mais isso. Os estudiosos vão chamar isso de suplementação da fé. Ou seja, Cristo não é suficiente. Você precisa suplementar essa fé. Aí, de um lado, nós temos os judaizantes, que diziam o seguinte: você precisa se circuncidar, falava para os gentios. E os gentios olhavam e falavam: mas não, Cristo morreu. E a circuncisão aconteceu onde, irmãos? No meu coração. É a marca, eu tenho esse selo. Olha, vocês precisam ter uma dieta a partir do Antigo Testamento, da Antiga Aliança.
vocês precisam comer uma alimentação adequada. Olha, vocês têm momentos específicos de consagração. Tem dias específicos, festas específicas. Então essa é uma perspectiva religiosa dos judaizantes. Ou seja, além de Cristo, era necessário obedecer um calendário, obedecer uma dieta, era necessário ter outros fatores para ter uma vida cristã saudável. E isso pega o Epáfras de surpresa. E se não bastasse isso, nós temos de um outro lado a heresia que a gente chama de gnosticismo. É uma palavra diferente, mas é uma espécie de uma perspectiva sincrética dentro do culto. O que essa palavra sincrética quer dizer? São elementos advindo de outras religiões e sendo incluídas dentro do culto a Deus. Então você começa a pegar o elemento, vamos pegar aqui do judaísmo. A gente vê muitas igrejas, né? E pega a Arca da Aliança. Então você tem que tocar na Arca da Aliança, você tem que depositar na Arca da Aliança. Ou seja, aquilo que Cristo fez não é suficiente. Depende do elemento da Arca da Aliança. Olha, Cristo morreu por mim, me salvou, mas se eu tocar naquela Arca da Aliança, e aí nós temos muitos outros elementos. Então perceba que o problema que Paulo está tratando, ele é um problema muito similar, mas com outros nomes, que nós enfrentamos hoje em dia. Quando a gente entende a suficiência de Cristo e a graça que nos alcançou, nós já vamos entender, irmãos, que nós temos tudo o que nós precisamos. E o que nós fazemos é uma contrapartida de profunda alegria. Ou seja, o fato de eu entender aquilo que Cristo fez por mim, que Ele fez algo grandioso, irmãos, me dá profunda alegria. E por conta disso, eu faço o que faço. Entende? O fato de Cristo fazer algo grandioso por mim, me move em viver em santidade. Não é o contrário. Eu não devo me mover em santidade para alcançar algo de Cristo. Ele já fez algo por mim e por isso eu vivo em santidade. Entende essa inversão? Porque o que acontece? A religiosidade, que é o nosso desafio aqui, vai dizer isso. Você quer chegar aqui? Então faça isso, faça isso, faça isso. Aí vai fazendo, né? Sobe uma escada de joelho, paga tal promessa, deposita tanto de recurso, e muitas pessoas vão por essa via, suplementando a fé com o objetivo de chegar a um determinado lugar. Enquanto Paulo vai dizer para essa igreja o seguinte: Cristo é suficiente. Ele já fez tudo. Se tinha um preço para ser pago, Ele pagou. Amém, irmãos? Isso desmonta, irmãos, uma série de império aí. Certo? Retomando o texto que eu li para vocês, o verso 9, diz o seguinte. Vamos entender aqui agora um pouquinho, depois dessa introdução. Aí Paulo ouviu tudo isso de Epáfras e ele diz assim, por isso, ouvindo tudo isso, desde que ouvimos falar a respeito da igreja de Colossos, não deixamos de orar por vocês. Paulo está dizendo assim, olha, eu ouvi tudo isso de Epáfras, e a partir de tudo o que Epáfras me disse, nós não deixamos de orar por vocês.
E Paulo, de uma maneira muito sábia e guiado por Deus, obviamente, ele diz o seguinte, olha aí. Nessas orações, nós pedimos a Deus que lhes conceda o que, irmãos? Olha aí, ó. Pleno conhecimento da sua vontade, 1. Que lhes conceda também sabedoria, 2. E lhes conceda entendimento espiritual. Paulo estava orando para que essa igreja tivesse um conhecimento, ele vai usar o termo pleno, de propósito. Ele está combatendo uma ou duas seitas, duas heresias, que se utilizava desse vocabulário pleno, ou seja, você tendo acesso àquilo que é pleno dessa terra, você chegará a Deus. E Paulo vai dizer, não é assim. O pleno que vocês precisam é um pleno conhecimento de Deus. Vocês precisam do quê? De uma sabedoria de Deus. E vocês precisam do quê? De um entendimento espiritual. E Paulo foi muito inteligente nisso, porque Paulo está dizendo, se vocês compreenderem isso, já é suficiente, irmãos. Essa compreensão que Paulo está chamando a atenção dessa igreja, a partir de uma oração, é uma compreensão de quem é Cristo Jesus. E a correção que eu disse que eu faria nessa exposição é justamente essa, irmãos. Nós precisamos ter de maneira profunda e clara quem é Jesus nas nossas vidas. Se você entender que ele é um Messias, você vai muito por um viés judaico. Não é suficiente compreendermos que ele é um Messias. Nós precisamos entender que ele é o Messias e Salvador do mundo, o Cristo. Amém? Vamos entender, segue a leitura comigo. Se vocês compreenderem isso, Paulo vai dizer o seguinte, então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus a cada vez mais. E aí, olha aí comigo, por favor, o verso 12. E sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Paulo está dizendo o seguinte, o trevas aqui, não sei se você já parou para fazer uma reflexão, não quer dizer sentido inferno, tá? Aqui, trevas, a conotação é de ignorância. E tem a ver com ter o conhecimento, que eu acabei de falar agora, a respeito de Deus. Paulo estava dizendo assim, olha, por muito tempo vocês, de Colossenses, vocês viveram em trevas, vocês eram ignorantes, vocês não conheciam. Vocês não sabiam, o mesmo que ele fala em Efésios, olha, tinha doutrinas que levavam vocês para um lado, tinha doutrinas que levavam vocês para outros, mas agora, a partir do que Epáfras fez, vocês são conhecedores das boas novas. Sendo assim, agora vocês estão vivendo na luz. E ele termina dizendo o seguinte, esse Cristo, o Filho, comprou a nossa liberdade, irmãos, e nos perdoou de todos os pecados. Ou seja, Paulo está dizendo, aconteceu algo grandioso na vida de vocês. Esse algo grandioso se deu pelas boas novas pregado por Epáfras. Vocês viviam nas trevas como ignorante, mas agora não, vocês vivem na luz. Vocês foram perdoados de todos os pecados.
E isso é tudo que eu e você precisamos. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: não há mais nada que as suas mãos, que os seus braços, que o seu intelecto, que as suas faculdades venham fazer para lhe dar isso. Não há mais nada que eu e você possamos fazer. Não tem mais nada aqui acrescentar, suplementar para que nós venhamos alcançar essa graça. Ele já nos tirou das trevas e nos colocou na sua luz. Ele perdoou os meus e os seus pecados. Entende como que Paulo está fazendo uma correção? Porque os gnósticos e os judaizantes estavam chegando nessa igreja diante dos gentios, assim como eu e você, que havíamos sido tirados das trevas, estávamos agora vivendo na luz, estavam soprando em nossos ouvidos: não, você precisa fazer isso. Você tem que observar o calendário lunar. Olha, você tem que comer tal comida, sua alimentação tem que ser desse jeito. Os gnósticos, olha, vocês precisam, por meio do íons, ter contato com espíritos, e aí você vai passar por mais um lance na sua vida até você chegar a Deus. Essa igreja, irmãos, estava passando um momento difícil, por isso que o Epáfras, desesperado, corre até Paulo e fala: Paulo, me ajuda. Me ajuda. Irmãos, não é diferente hoje em muitas comunidades. É muita gente dizendo: faça isso, faça aquilo, viva dessa forma, olha, deixe de fazer isso, faça aquilo. E o Cristo, irmãos, vai ficando pequeno. Aí a hora que você vê, você tem uma demanda tão grande para ser observada, que Deus, na pessoa de Jesus o Cristo, ficou pequenininho na sua vida. Amém? Estão comigo? E veja como isso encontra lugar no nosso coração. Não são poucas as pessoas que se envolvem com uma demanda de atividade religiosa tão grande, que não tem tempo para Jesus. Entende? Parece uma contradição, mas foi esse o desafio que essa igreja estava enfrentando. Amém, irmãos? E agora nós vamos chegar numa parte linda, 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 linda das Escrituras Sagradas. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Paulo, eu vou voltar um pouquinho no verso 14, diz assim: Cristo, o Filho, comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. E agora ele vai dar um vislumbre de quem é esse Filho. Por isso que eu disse para vocês, quem é Jesus para você? Paulo vai dizer: o Filho é a imagem do Deus invisível, e ele é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Esse texto é muito bonito, né, irmãos? Se você observar, ele é dividido pelo menos em 3 partes. Uma parte vai falar de Jesus relacionado à criação. A segunda parte vai falar de Jesus relacionado à igreja. E o verso 20, ele conclui. Não sei se está escrito aí na sua Bíblia, numa configuração diferente. Você vai ver que o capítulo 1, ele vem numa configuração até o verso 14 de um jeito,
E a partir do verso 15, provavelmente as frases estão diferentes. Está assim na Bíblia de vocês? Tá, gente? Me ajuda aí, por favor. Tá assim, né? Provavelmente, né, a partir dos estudos que a gente faz, é um hino cristológico que a igreja primitiva cantava. Então, por isso que ele recebe esse formato um pouquinho diferente aí. E por que Paulo coloca esse texto? Nesse momento da discussão, Paulo está querendo dizer, irmãos, Cristo é supremo em tudo. E é como se essa igreja perguntasse, né? Mas como assim? Me dá um exemplo do que é ser supremo em tudo. Me mostra como esse Cristo é supremo em tudo. Se eu perguntasse para você hoje, como Cristo é supremo na sua vida? Lembra que a gente tem um nome antes de Jesus? Como você se refere? Senhor Jesus. O Senhor tem uma conotação importante para mim e para a sua vida. Ele é Senhor sobre mim e sobre vocês, sobre cada um de nós. E isso muda tudo, irmãos. Especialmente a maneira como nós olhamos para esse Senhor. Ele é poderoso. E Paulo vai dizer o seguinte: ele é tão poderoso, mas tão poderoso, ele é único, ele tem que ser tão primeiro na vida de vocês, que o Filho, ele é a imagem do Deus invisível. Olha aqui, você já parou para pensar aí? A imagem do invisível? O que seria a imagem do invisível? Irmãos, eu disse para vocês na minha última fala, guarda isso no seu coração, vai te ajudar muito. Na pessoa de Jesus, nós enxergamos de maneira perfeita quem é Deus. Amém? Em Jesus, eu tenho de maneira clara e cristalina quem é Deus. E na pessoa de Jesus, eu devo observar e entender quem eu devo ser. Ou seja, Jesus me mostra a pessoa de Deus e em Jesus me mostra como nós devemos viver. Então, é essa imagem. Quando o Filho, Jesus, diz que é a imagem do Deus invisível, é isso que o Paulo está querendo dizer. Vocês não estão entendendo. Quem fez algo grandioso para vocês é o próprio Deus, na pessoa de Jesus. Vocês talvez não estão vendo Deus, mas olhem para Jesus e vocês vão ver o Deus invisível. Entende? Eu imagino que quando essa igreja recebeu essas informações, ficaram profundamente tocados, porque estavam tentando arrumar a fé aqui, arrumar a fé ali, dar um jeito ali, dar um jeito acolá, e o Paulo está dizendo, não, quem transformou a sua vida, quem lhe deu uma nova vida, fez algo grandioso, e sabe quem é essa pessoa? É o Filho, e nesse Filho a gente vê Deus. E ele segue dizendo que ele é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus, tanto na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que nós não podemos ver. Irmãos, todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele é poderoso. Ele é supremo, é o que o texto está querendo dizer para nós. Lembra de João capítulo 1, por favor? João capítulo 1, verso 1, para endossar o que eu estou querendo dizer. Olha lá, ó. No princípio, aquele que é a palavra já existia.
Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Quem é a palavra? Jesus, o Logos de Deus. Ele já existia. A palavra estava com... E a palavra era o que, irmãos? Deus. Então, quem vê Jesus, vê a Deus. Não é isso que Jesus fala aos discípulos? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Paulo está olhando para os problemas dessa igreja, para os corações desses irmãos, estão falando, não tem nada que vocês possam fazer. Algo grandioso já foi feito por vocês. Vocês estavam em trevas, em ignorância, e agora vocês estão na luz. Um preço foi pago pelo pecado de vocês. Agora vocês devem viver em profunda alegria. Então, se alguém olhar para você e te perguntar: por que você faz isso? Por que você vai na igreja de semana? Por que você vai na igreja no final de semana? Por que você lê a Bíblia várias horas do dia? Por que você ora 1, 2, 3, 4 vezes por semana? Por que você faz isso? É para ter algum mérito diante de Deus? Não, nós fazemos isso em profunda alegria, porque Cristo é poderoso e fez algo grandioso por mim e por você. Por isso que nós fazemos o que fazemos. Nós não vamos fazer, irmãos, para ganhar alguma coisa. Nós não estamos fazendo para obter alguma coisa. Nós não estamos fazendo para ter acesso em algo. Nós estamos fazendo em resposta a algo grandioso que foi feito por mim e por você. Irmãos, isso é grandioso. É o desejo do meu coração é que você entenda essa verdade. Se você entender essa verdade, a sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais vai assistir um culto com uma expectativa que não pode ser suprida. Você nunca fará mais uma oração com uma expectativa errada. Você sempre estará de joelhos, ainda que chorando. E quando alguém te perguntar o porquê, o motivo, simplesmente grato, feliz, porque Deus fez algo grandioso por você. E ele segue. O verso 18, fala que ele é o cabeça. Olha aí, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Lembra a ideia de ser senhor, ser dono? A ideia de cabeça no corpo é justamente essa. Ele é senhor sobre todas as coisas. Irmãos, a postura contrária, que é a suplementação da fé, quando eu faço algo, normalmente, quem vai por esse viés, por esse caminho, sempre vai esbarrar na ideia de dar uma ordem ao Senhor. Entende? Veja bem, se você fez tudo certinho, que é o que todo mundo pensa, se você fez tudo bonitinho, é um absurdo se Deus não ajudar você. Onde já se viu? Você passou horas orando, horas se dedicando. Provavelmente você vai terminar esse período dizendo o seguinte: não é possível que Deus não vai me enxergar. Então nós entramos dentro de um lugar, irmãos, que a gente vai acumulando alguns tipos de mérito. E muitas vezes esses méritos nos faz apontar para o nosso Senhor, para o nosso Criador, e começar a dizer: mas eu tenho feito tanto, Senhor. Mas eu tenho, me esforçado tanto. E a gente começa, no início, até um coração humilde, Mas chega num dado momento que às vezes você vai olhando para a sua vida. Puxa vida, tanto tempo servindo, trabalhando. Eu tenho um desafio desse muito perto de mim. Puxa vida, organizei tantos encontros de casais. Fiquei trabalhando até não sei quantas horas da madrugada, ajudando aqui, ajudando ali. E muitas vezes a gente quer pegar isso tudo, colocar dentro de um saco, chegar diante de Deus e despejar e tá aí, Deus, cadê a minha parte? Entende? A gente quer chegar diante de Deus e falar: Deus, está aqui todo o suplemento que eu consegui
anexar a minha fé, eu quero a minha parte. Enquanto o evangelho não vai por esse caminho, irmãos, e muita gente não entendeu. A nossa parte, Deus nos deu na cruz do Calvário, e você não merecia, você não tinha feito absolutamente nada para merecer isso. Você não tinha nada de bom que Deus olhasse e falasse assim, nossa, Carla merece. Então ele foi lá e fez algo grandioso. As mãos dele chegou até as suas mãos enquanto eu e você estávamos em trevas, e ele tirou você dessas trevas e te deu uma nova vida. E ele agora é o cabeça dessa igreja, que você, com essa nova vida, você faz parte. Sendo assim, um estudioso disse o seguinte: a oração é um ato humilde diante de Deus, onde eu e você dizemos que nós não podemos nada, e que ali estamos à disposição da sua vontade. Isso é uma oração, irmãos. O que é uma oração? É um ato humilde que eu tenho diante de Deus, aonde eu digo para Ele que eu não posso nada, e que eu estou ali à disposição da sua vontade. É assim que nós olhamos para alguém que é cabeça da igreja. É assim que nós olhamos para alguém que é senhor da igreja, e Paulo está dizendo assim, olha, não tem nada externo, o que vocês estão recebendo, nesse caso aqui podemos falar, é uma heresia, é um falso ensino, que está desviando vocês. Vocês precisam ter bem pertinho de vocês, para que isso fique muito grande, que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E ele conclui, o verso 20 é uma conclusão, que por meio dele, de Jesus, o Pai reconciliou consigo, que irmãos, todas as coisas. Isso se deu como? Por meio do sangue do Filho na cruz. E o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Olha o verso 21. O que acontece, irmãos, aí? Isso inclui vocês. Quem, irmãos? Inclui eu, inclui vocês, os gentios que estavam longe de Deus. Nós éramos o que aí? Inimigos dele, separados pelos nossos maus pensamentos e ações. Mas agora por qual motivo, irmãos? Agora por aquilo que Cristo fez, enviado por Deus Pai. Ele nos reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. E aí vai dizer, tem um resultado. Como resultado, olha o que Paulo está querendo dizer, irmãos. Como resultado, vocês podem se apresentar diante de Deus de maneira santa, sem culpa e livre de qualquer acusação. Irmãos, isso é grandioso. Paulo está dizendo o seguinte: nós podemos nos apresentar diante de Deus, ainda que nós não conseguimos fazer aquilo ou aquilo outro, ainda que nós não tenhamos forças, que nós estamos desfalecidos, ainda que nós não fomos circuncidados na carne, como os religiosos estavam dizendo, ainda que nós não conseguimos alcançar um grau de espiritualidade, como os gnósticos estavam dizendo, não dependo dessas coisas, irmãos, vocês não precisam dessas coisas. O que Cristo fez por vocês lhe coloca nesse lugar, sem culpa e livres de qualquer acusação. Irmãos, isso é grandioso demais. Isso é grandioso demais. Nós podemos estar de joelhos diante dele, o Cristo, Jesus, que as Escrituras vão dizer que ele é o caminho que nos leva aonde, irmãos?
ao Pai, e eu chego diante do Pai como, irmãos? Lavado e remido pelo seu sangue. Com culpa? Não, eu chego sem culpa. E por quê? Porque Cristo é supremo sobre todas as coisas. É isso que ele quis dizer. O autor que eu estou usando para nortear um pouco o meu estudo, o Russell Shedd, ele vai dizer o seguinte: Cristo nos reconciliou com Deus, no qual agora vivemos. Portanto, todas as nossas necessidades espirituais são supridas por Cristo. Para desfrutar verdadeira plenitude espiritual, não precisamos de nada e ninguém além dele. Irmãos, você pode dar um glória a Deus? Eu sei que nós não somos pentecostal, mas isso é grandioso demais. Do que você precisa? De Cristo. O quanto? A plenitude de Cristo, de tudo dele. Vamos nos pôr de pé. Pastor do céu, mais um pouco hoje aqui, eu até pulava. Esse texto é muito bonito, gente. É muito bonito, é muito bonito. Primeiro, que em suas orações você tenha, de maneira proposital, objetivos claros de crescimento espiritual. Paulo orou por esses irmãos. Deus, eu quero ter um conhecimento do Senhor e da sua vontade. Deus, eu quero ter sabedoria. Eu quero ter conhecimento espiritual. Isso tem que fazer parte da sua vida. Veja que os elementos da oração de Paulo não faz parte da oração dos religiosos. O que os religiosos querem, irmãos, nas suas orações? Quem é o centro das nossas orações quando a gente vai orar? Senhor, aqui está o seu filho novamente. Como diz o meme aí da meninada, né? Deus, sou eu de novo. E a gente coloca lá diante de Deus, né? A partir desse mundo egoísta, né? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente passa horas lá falando para Deus o que a gente quer. E tudo muitas vezes tem a ver com questões de cunho material. E o Paulo está falando assim: eu estou orando por vocês, igreja, para que vocês tenham conhecimento de Deus, para que vocês tenham sabedoria divina, para que vocês tenham crescimento espiritual. Esse é o primeiro ponto. O segundo, sejam profundamente gratos, porque vocês foram tirados das trevas, do mundo de ignorância, e vocês foram levados agora para a luz. Os seus olhos se abriram, e isso se deu como? A partir de Jesus, o Cristo, morrendo por mim e por você na cruz do Calvário. E ele se mostra a partir desse texto quão grandioso ele é, ao ponto de você perguntar: mas Cairo, quão grandioso é? Ele é Deus. E como eu posso saber? Porque ele criou todas as coisas, por isso ele é poderoso. E essas coisas funcionam como? Somente com as mãos dele, diz o texto. O mundo só tem ordem, só é sustentado por uma mão. E a mão de quem? De Cristo. Fazendo um parênteses. Se você entrou com um coração aqui, às vezes, angustiado. Irmãos, se Jesus com as mãos sustenta o universo, descansa porque ele sustenta a sua família. Entende? Se é com as mãos ele sustentam todas as coisas, quem dirá você? E hoje, irmãos, ponto alto da nossa vida é que eu e você podemos nos achegar no Santo do Santo, por meio de Jesus o Cristo. Feche seus olhos. Deus, eu quero te louvar e eu quero te agradecer. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, Pai, por meio